Olá, pessoal! Que bom tê-los aqui comigo. A turma está começando a entrar, está começando a aparecer. Isso é muito bom. Muito bom, Lu, que bom. Oi, Cris. Que bom tê-la aqui comigo, Cris. Isso aí. Nós já vamos iniciar. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente já vai iniciar com muitas novidades. Eu acredito que a nossa live vai trazer assim grandes informações, recursos, né? Especialmente recursos agregadores para a sua felicidade organizacional, que é o tema de hoje, né? Felicidade organizacional. Talvez vocês ainda não tivessem ouvido essa expressão felicidade organizacional, né? É algo novo, é algo que está sendo uma preocupação mundial, né? A felicidade tem sido uma preocupação mundial, começando pela ONU, né? A ONU faz anualmente o relatório mundial da felicidade. Participam 154 países apenas, né? E onde eles verificam, a ONU tem essa compreensão de estar avaliando, de estar motivando a felicidade no mundo. E o que eles verificam? Classificam, né? Classificam o bem-estar, saúde, as políticas de auxílio às pessoas, a segurança das pessoas politicamente em seus países, né? Enfim, toda uma estrutura de qualidade, de bem viver, inclusive a questão financeira, social, ambiental, né? Todos esses quesitos são a ONU avalia. E nós, o Brasil, temos decaído muito nos últimos 15 anos, né? Nos últimos 15 anos nós decaímos muito, agora com a pandemia mais ainda, né? Nos últimos 15 anos. E a Nova Zelândia é um país que está em primeiro lugar e repetiu pela segunda vez consecutiva, né? Então a felicidade, ela é uma necessidade e um olhar do mundo todo. Inclusive nas empresas surgiu uma nova profissão, que é o gestor de felicidade nas empresas. O que foi verificado, né? Por que surgiu esse gestor de felicidade? Que geralmente ele é associado ao RH, aos psicólogos, administradores, que complementam, oportunizando um ambiente adequado, condições de trabalho, inovação, para que os funcionários se sintam bem, se sintam valorizados profissionalmente, que eles tenham todos os recursos, né, de qualidade, de respeito à saúde, ao trabalho da profissão, né? Então surgiu esse gestor da felicidade, que hoje é uma profissão. E surgiu também o índice
de felicidade no trabalho. Então, eles classificam a empresa, né, o índice deles, pelos resultados. E o que foi constatado? Que 31% a mais de rendimento em todos os sentidos, desde qualidade de trabalho a resultados da empresa, 31% a mais quando há esse gestor da felicidade, quando há esse olhar, né, de parceria do trabalhador com a empresa. Tá? Então, a felicidade organizacional ela já está acontecendo no mundo, nas empresas, né? E especialmente com as pessoas, né? Nós trabalhamos já em 2 lives, nessas 2 últimas semanas, a competência emocional, né? Para você ter uma felicidade organizacional, você tem que ter competência emocional. E o que é a competência emocional? A competência emocional é você ter aqueles pilares da inteligência emocional, do autoconhecimento. Você se conhecer e ver quais as emoções que puxam o meu tapete, né? De você se conhecer quais as emoções e como você agir buscando gatilhos cognitivos comportamentais para ter uma felicidade organizacional na sua vida, nas suas relações, né? Então, a competência emocional, que a gente já veio tratando nas outras lives, né? Importante. Bom, além da competência emocional, é muito importante que a gente tenha uma consciência de que nós temos que desenvolver 4 perfis. As pessoas têm alguns menos ou mais desenvolvidos, e hoje vocês vão conhecer, para ter essa felicidade organizacional, os 4, que é o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Tá? Então agora você preste bem atenção para você verificar até que ponto você tem esses perfis e o quanto eles são importantes para você desenvolvê-los, tá? Por exemplo, o executor. Aquela pessoa que tem um perfil executor, ela é uma pessoa que está ligada tanto pessoalmente como em seu trabalho nos resultados. Ela está de olho. Isso vai somar? Isso vale a pena? Isso vai agregar na minha vida? Isso vai me trazer avanços? Então, o executor é aquele que executa, é aquele que efetiva, é aquele que faz acontecer. Porque se você não conseguir fazer acontecer, porque falar é muito bom, né? Falar é muito bom, mas diz que as pessoas, a gente conhece elas não pelos que elas falam, mas pelo que elas agem, atitudes, execução. Então, este perfil de executor, ele tem que ser muito forte em você. E mais, o que os estudiosos dizem? Se você quer mais, você tem que fazer mais, você tem que agir mais, você tem que interagir mais. Se você quer algo diferente, você tem que fazer o que você nunca fez, né? Porque milagres não existem, as coisas são física, matemática, né? Então, é muito importante nos resultados. O executor é aquele que traz resultados. Então, para a nossa felicidade organizacional, isso é primordial. Então, tome nota aí na sua agenda. Fazer acontecer, ter o perfil executor. Agora nós vamos a um outro perfil que está bem aliado ao momento atual, que é o comunicador. Nós não somos uma ilha. Nós não podemos ficar desconectados do mundo, das coisas. O comunicador é aquele que tem um relacionamento
relacionamento com pessoas de alto nível, uma empatia, um business, né? Que faz o seu marketing, que se faz o seu neuromarketing, que divulga, que mostra. Este é o comunicador. E para você ter uma felicidade organizacional, você tem que ter isso ampliado. Senão você vai ficar para trás. Porque o mundo está fluindo na comunicação. E você tem que procurar os seus canais, as suas redes, os seus contatos, os seus apoios, enfim, né? Então, este processo ele é importantíssimo para a sua felicidade organizacional, ser comunicador. O planejador, ele é aquele que sabe planejar, organizar, estratégias, objetivos, metas, todo o processo. Ele tem tudo na ponta do lápis, como se dizia antigamente, né? O planejador é aquele que gera segurança. Porque você tem que se sentir seguro nos seus relacionamentos, na sua saúde financeira, no seu trabalho. Você tem que planejar a sua carreira, não deixar que as coisas aconteçam, né? Não esperar que as coisas caem do céu. Você tem que ter um planejamento do que você quer, o que eu quero, para onde eu vou, como vou, quando vou e o que necessito fazer para concretizar e para ter sucesso com este planejamento, né? E o quarto é o analista. É aquele perfil que temos que ter de análise. Nós temos que estar atento, porque tudo na vida tem mais lados, né? Então, quando nós só conseguimos enxergar o nosso lado, nós não estamos analisando com excelência. Nós temos que olhar o nosso lado, o lado do outro, o lado da pessoa que está vendo, né? Que está observando. Então, nós temos que analisar, nós temos que buscar feedbacks, nós temos que estar aberto. Erramos, vamos buscar saber por que erramos, onde erramos, o que podemos mudar, o que temos que fazer. Então, essa análise, essa pesquisa, ela ajuda a inovar, a agregar, a mudar e a crescer, né? Aquela pessoa que fica ali numa concha, achando que está fazendo o máximo, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, o tempo não para. As coisas estão evoluindo. E eu tenho que estar analisando, tanto pessoalmente, a minha forma de me movimentar perante as pessoas, no trabalho, na carreira, no mundo. Eu tenho que ter esse senso de análise, de observação, de avaliação, né? Como a gente costuma dizer, tirar a viseira. Que possamos tirar essa viseira, né? Porque se aquela pessoa que fica ali, ali olhando só e não consegue ampliar, não consegue analisar, não consegue vislumbrar, não consegue enxergar além, né? Ela vai ter uma dificuldade de ter a felicidade organizacional. Tá? Então, eu vou repetir com você. A felicidade organizacional, ela tem esses 4 pilares. Para ela acontecer, nós temos que ser executor, comunicador, planejador e analista. Ok? Vamos seguir em frente. Bom, Darwin, esse gênio, o que ele dizia para nós? Ele nos disse a seguinte frase: você pode ter inteligência, você pode ter um potencial de sobrevivência incrível,
Mas se você não se adaptar às circunstâncias, ao momento, você anula os demais, né? Então, uma das questões que mais aciona a felicidade organizacional é estar aberto a mudar, porque está sempre mudando. Assim como lá no relógio muda os segundos, assim como a lua, as fases da lua mudam, tudo, a natureza nos mostra a importância da mudança, dos ciclos, das etapas. E nós temos que estar abertos a perceber isto, a mudar, né? E temer a mudança é uma questão que aflige muitas pessoas. Muitas pessoas ficam estagnadas por temer mudar. Ficam ali apegados àquela realidade. Só que aí elas vão ficando para trás. Elas vão parando no tempo, né? Então é muito importante ousar, se encorajar, alçar voo, não ter medo de mudar. Porque a mudança, talvez, eu sempre gosto de usar o exemplo da borboleta, né? A borboleta, quando acha que tudo terminou, né? Ela sai do casulo, ela deixa de ser lagarta e alça voos. Então, nós não podemos temer mudanças. Essa mudança talvez seja aquilo que você está buscando há muito tempo, né? Outra questão que prejudica muito a nossa felicidade organizacional é nós vivermos no passado. Ah, mas antigamente eu fazia assim. Ah, os meus pais trabalhavam dessa forma. Aquela pessoa que fica retrógrada no tempo, né? Fica vivendo no passado. Até emocionalmente, né? Não consegue romper com desapego de pessoas, lugares, situações, vencer lutos, né? Ficar lá no passado, presa no passado, como é que você vai, ao ser livre, mudar para um novo processo de vida? Então, essa questão do passado, ela é bastante prejudicial. Bom, que possamos também nos colocar no lugar do outro, né? É muito importante nós nos colocarmos para nós termos uma felicidade organizacional. Dizem que a gente sempre deve fazer aquela pergunta: será que eu gostaria que fizessem isso para mim? Né? Então, a ética, ela é fundamental. O caráter, a forma que eu me movimento em relação às pessoas, ela é importantíssima. Como é que eu vou ser feliz se eu vou pisar em cima dos outros para chegar onde é que eu quero? Isso não vai me trazer futuramente. Pode ser que até na hora você fique feliz que você chegou primeiro, alcançou, né? Mas tudo é lei de ação e reação, causa e efeito. Né? Que nós possamos estar muito atentos à nossa ética. Não existe felicidade sem ética. E nós estamos todos holograficamente em sintonia com tudo e todos. E essa comunhão com o cosmos, com o planeta, com a natureza, com as pessoas, ela é importantíssima para a nossa felicidade organizacional. E muitas pessoas não dão muita atenção a isso, né? E ficam fazendo um processo, aí quando chegam no final da vida, percebem que talvez conseguiram algumas coisas, mas não conseguiram o mais importante,
que é a sua felicidade, o seu bem viver, né? E a sua paz de espírito. Como é que você quer ser feliz se você não tem essa paz de espírito, né? Outra questão que prejudica muito a felicidade organizacional é a gente querer agradar a todos. Isso nunca vai acontecer. Nós não podemos agradar gregos e troianos ao mesmo tempo, né? Dois senhores ao mesmo tempo, como se dizia antigamente, né? Nós temos que ter uma linha e seguir aquilo. Nós não podemos fazer as coisas para agradar alguém. Nós temos que fazer as coisas porque esses são os nossos propósitos, os nossos objetivos. E nós temos que primeiro nos agradar. É isso que eu quero para mim? É isso que eu busco? É essa carreira eu vou fazer para agradar o meu pai? Essa profissão eu vou fazer porque meu pai tem essa profissão, eu quero agradar. Isso não vai trazer felicidade organizacional nenhuma, né? Então, nós temos que buscar esse agradar a nós mesmos, nos realizar, ter os nossos propósitos de vida. Porque se nós estivermos felizes na nossa carreira, com o que estamos, os nossos pais também estarão felizes, né? Nós estaremos agradando eles indiretamente. Não precisamos seguir a carreira deles ou outras coisas assim, que as pessoas têm esses distúrbios cognitivos, né? Fazem essa confusão. Outra questão que realmente nos traz grandes dificuldades é pensar demais. O pensamento acelerado, ele é considerado o mal do século. O pensamento acelerado, ele é considerado o mal do século. E agora eu gostaria de analisar uma questão muito importante. Esse pensar demais, ele gera um sentimento chamado preocupação. E o que as estatísticas mostram? Que 91% das nossas preocupações não acontecem, nem ocorrem, né? Então, nos ocupar dessa forma, ela não nos traz a felicidade organizacional, ok? Outra questão que eu gostaria de analisar com você. Quando você está lá, tranquilo, tomando seu chimarrão, no momento em que você não está dando um trabalho para o seu cérebro cognitivo, ele tem naturalmente, ele tem vias neuronais que ele vai se abrir para aquilo que você precisa fazer no futuro. Então aí tu tá tomando chimarrão lá, final de semana, bem tranquilo. Aí vem aquele pensamento, mas segunda-feira eu tenho aquela entrevista, né? O que a gente chama isso é de rede modo padrão. Ele é classificado de duas formas. Aí você pensa, né? Constrói isso. Aí te tira da paz, né? Segunda vem aquilo. Segunda eu tenho entrevista. Aí vem o segundo, que são duas redes, né? Do modo padrão. Aí vem a avaliação. E aí você deve ter a lucidez de pensar, mas isso é segunda-feira? E desfocardes. A felicidade organizacional está em nós administrarmos os nossos pensamentos, não pensar demais. Quebrar este modo padrão que no momento não vai nos agregar em nada, né? Outro exemplo que eu vou dar de importante para a gente se conhecer, para nós seguirmos em frente. Vamos supor que você tem uma prova amanhã
e você está preocupado com essa prova. A gente chama isso de cognição simples, tá? Isso pode acontecer, é natural, porque amanhã eu tenho uma prova. Agora, se você compulsivamente ficar sempre se preocupando com tudo que é prova, que não seja aquela que tu tem mais dificuldade, com tudo você faz esse exagero de preocupação, de sofrimento antes das coisas acontecerem, né? A gente chama de metacognição, você conseguir analisar estes pensamentos e como você vai tirar isso da cabeça. Eu tinha um professor que dizia, se você disser para uma pessoa, deixa de pensar no elefante cor-de-rosa, ela vai continuar pensando no elefante cor-de-rosa, não é verdade? Então, como você vai fazer para quebrar? Como é o processo da metacognição? Né? Eu vou usar o do elefante, tá? O exemplo do elefante vai ficar bem fácil. Você imagina que você está enxergando o elefante lá, cor-de-rosa, lá no meio do mato, lá no meio da relva. Desfoca e vai para a cachoeira que está lá longe. Você tem que criar alguma coisa que vá direcionar o seu pensamento para o outro lado. Isso é metacognição. É tu conseguir desviar as preocupações, as cargas e sobrecargas. É uma técnica que tu usa. Tu tem que buscar um outro pensamento, uma outra ótica, uma outra visão para o elefante cor-de-rosa, você não pensar mais nele, tá? Então, nós aprendemos duas coisas importantes. A metacognição, né, para não pensar demais, e o modo padrão, né, a rede do modo padrão, de conseguir ter essa vigília. Não, mas por que eu estou pensando nisso? Eu vou tomar meu chimarrão tranquilo, é só segunda-feira que eu tenho a entrevista. Então, essas questões é importante que você entenda para você administrar a sua felicidade organizacional, ok? Agora, eu vou analisar uma questão muito importante, tá? Que é até um clichê, que é dito: 2% o gênio é feito, né? O gênio é 2% de talento e 98% de esforço. Aquilo soa, todo mundo sabe isso, mas aquilo soa assim de uma forma que parece que aquilo até é uma coisa que até é real. Eu olhasse, mas será que é mesmo? Será que essa frase? Será que isso? Mas como, né? E realmente é isso. A gente vê agora nos Jogos Olímpicos, né? Vamos aproveitar os Jogos Olímpicos para usar esse exemplo dos 98% de esforço e determinação. Vamos usar o exemplo do canoísta, né? Isaquias Queiroz. Eu adorei a entrevista dele, é um grande lutador, né? E aí ele perdeu o companheiro dele e aí não conseguiu ganhar aquela prova. O sofrimento dele comoveu todos nós, né? E ele disse: amanhã, entrevista, amanhã, na próxima vez, eu vou competir na raiva, eu vou ganhar na raiva. E o que ele fez? Ele usou um esforço sobre-humano para usar a raiva, o luto, a indignação dele, a força dessas emoções que o afligiam, para alavancar ele
a buscar o ouro que ele conseguiu. E o que a felicidade organizacional nos mostra? Que quando nos acontece alguma coisa que não deu certo, mesmo que nós nos esforçamos muito, que nós estamos muito indignados, nós temos que usar essa força da indignação, a raiva, o medo, enfim, e nos alavancar. Isto é felicidade organizacional. Isto é inteligência emocional, né? Outra questão que eu vou usar, que eu estou usando o exemplo dos jogos, né? Da Raíssa, uma menina de 13 anos. Quando ela foi questionada, né? Com tão pouca idade, ela ganhou, né? Ganhou até daquela pessoa que ela tinha ela seguia aquela pessoa, né? Ela admirava. E ela venceu essa pessoa também. E ela foi perguntada, mas como você conseguiu essa superação? Essa genialidade, né? Não era só talento. Ela tinha esforço muito grande. E o que ela revelou? Quais eram as emoções? Qual era a felicidade organizacional dela para chegar a isso? Ela revelou dizendo o seguinte: eu vim aqui para brincar, para me divertir, para mostrar o que eu sei fazer, para mostrar o que eu gosto de fazer, né? Então, o esforço dela foi grandioso, mas ela tinha dentro dela uma carga emocional muito positiva que alavancava ela. Ela não permitiu ir para o estresse. Ela não se subestimou que ela tinha só 13 anos. Nunca se subestime. Acredite em você. Que se você não acreditar em você mesmo, como é que você vai querer que os outros acreditem em você? Né? Então, a felicidade organizacional, ela está na autoestima. Ela está em reconhecer os seus talentos e acreditar naquilo que se faz. Tá? E nós vamos agora para uma coisa muito importante, né, da felicidade organizacional, que é a liderança e a autoliderança. Se nós não formos líderes de nós mesmos, nós temos que ser protagonistas da nossa história. A mudança, a inovação, os avanços, eles começam pela nossa autoliderança. E essas mudanças, essas inovações, elas têm uma mola que se chama motivação. Existe a motivação intrínseca, que vem de dentro para fora, e a motivação extrínseca. Antigamente eram promovidos cursos motivacionais, né? Então, assim como tu bota a adrenalina da pessoa lá em cima, assim como a adrenalina sobe, ela desce, né? Então, a motivação extrínseca, ela não perdura, inclusive nas empresas. Ficar elogiando, elogio é tudo a curto prazo. O elogio, né, aquelas motivações, aquelas frases bonitas, aquilo ali, ela motiva no momento. Mas a motivação intrínseca é esse processo de autoliderança, é esse processo de reabastecimento que nós temos que fazer com nós mesmos. E isso aí só pode ser feito por você. Nós temos as nossas expectativas com a realidade. Muitas vezes nós colocamos nessa liderança, né? Nós temos uma expectativa para nós, para o que estamos fazendo. Essa expectativa, ela tem que estar aliada à realidade. É muito importante esse pé no chão. Porque às vezes, quando vamos sonhar,
ou como vamos liderar pessoas, nós temos que dar uma expectativa de realidade. Nós temos que ter, para liderar, dar essa segurança, dar este apoio para aqueles que estão conosco e para nós mesmos, tá? A atenção muda a identidade. A atenção. Se algo nos incomoda, nos perturba, não agrega, não dê-lhe atenção. Então, a atenção muda. Olhe a atenção que você está dando. Até que ponto o seu tempo é precioso, você está direcionando o seu pensamento, a sua ótica, a sua vida. Então, fique atento. A sua atenção plena. A liderança, ela é norteada pela atenção. Bom, conflitos, relacionamentos, né? Ser líder é trabalhar a ótica de conflitos. Deu conflito, deu problema, nós analisamos a situação e desfocamos do problema e vamos para a solução. O líder precisa dar para si mesmo e para os que lhe acompanham soluções, estratégias, saídas, impulsionar, dar apoio, forças. Essa liderança e essa autoliderança, elas são importantíssimas para a nossa felicidade organizacional. E para nós termos essa liderança, nós temos que ter uma estrutura de crenças, acreditar muito em nós mesmos, de hábitos, né? Toda essa estrutura que vai trazer a nossa felicidade organizacional, ok? Bom, nessas 3 lives, desde a gestão da felicidade, né, das emoções, hoje a felicidade organizacional, eu gostaria de participar para vocês, que eu estou lançando um livro, a Alquimia da Felicidade, pela editora Viseu, tá? E vai estar junto o QR Code do curso, né? Então, além do livro, a pessoa vai ter o método da alquimia da felicidade. Mas você pode comprar também no Hotmart o método da alquimia da felicidade. Lá, o que vocês vão encontrar? Tá? São métodos, técnicas muito importantes a agregar a sua felicidade plena. Porque talvez você tenha traumas, lutos, dificuldades, que só com as explicações e as técnicas apresentadas na live você não vai conseguir corrigir. Lá tem um método para você realmente fazer essa libertação lá no seu inconsciente de tudo aquilo que de certa forma ainda está lhe atrapalhando. Porque como eu expliquei para vocês na primeira live, né, 95% das nossas atitudes, elas são emocionais, né? Elas são consequências do nosso inconsciente. Então, lá você vai ter um método bem detalhado, o método da alquimia da felicidade. Já está à disposição por um preço de R$ 188. Busque o método da alquimia da felicidade para complementar tudo aquilo que você necessita para ser feliz. Você merece ser feliz.
E eu desejo para você toda a felicidade. Namastê.